de fazer justiça no Brasil. Quanto à denúncia feita pelo PGR, que a ninguém surpreendeu, nós podemos dizer que ela é muito criativa. Eu não tenho condições de dizer que ela é inepta ou é bem feita, mas sei que ela é criativa, porque é uma narrativa cumprindo aquela ordem, lembram? Que emanou de um ministro do Supremo. Seja criativo. Se os fatos são parcos, seja criativo. A denúncia é criativa. Só não é criativa na origem porque ela decorre do ódio, decorre do desespero e do medo pelo que possa acontecer no ano que vem nas eleições. Vamos voltar a conversar sobre isso. A razão maior pela qual eu venho aqui comentar o quadro que nós estamos vivendo é a perpetuação do inquérito 4781. Ele sintetiza, presidente, a ausência do Estado de Direito no Brasil. No próximo mês de março, estará completando 6 anos de existência, senador Plínio Valério, senador Sérgio Moro, 6 anos sob a Inquisição. Um inquérito que todo mundo sabe por que o então ministro Toffoli, então presidente do Supremo Tribunal Federal, fez em reação a notícias que circulavam, com base num artigo do regimento interno do Supremo, escolheu, e se alguém ler o livro, o tribunal insistiu para que o ministro Sérgio Moro aceitasse. Ele era a pessoa talhada, segundo o então presidente do Supremo, para conduzir o inquérito. É o que está no livro. Você tem que aceitar isso. E o ministro Alexandre de Moraes, relutando, mas acabou aceitando a missão de ferir mais um aspecto de um inquérito, aceitando a confiança do presidente, e não o sorteio, ou o equivalente a sorteio que deve ser feito. A partir daí, nasceu esse monstro, alcunhado de inquérito do fim do mundo, porque ele não tem um alvo, um objeto, não procura tipificar o crime em que se enquadraria um procedimento de alguém definido, e funciona como a Inquisição. Tem um juiz que investiga, seleciona quem vai ser o alvo, julga e tem a decisão como irrecorrível. Ou seja, estamos vivendo a Inquisição. Só que num momento em que a democracia é golpeada, e neste momento, e neste caso, golpeada por quem cumpre o sagrado dever de ser o nosso último arrimo, que é o judiciário. Vai completar 6 anos deste absurdo, deste assinte, deste deboche, que até o presidente Barroso considera excepcional. Ele diz que está na hora de terminar, só falta marcar a data. Quando enterrarem, nós, não sei se vale a pena fazer exumação, mas se fizerem a exumação, nem que seja arqueológica, senadores Sérgio Moro e Plínio Valério vão encontrar coisas que nem em Pompeia, Herculano e Pompeia foram encontradas. Então eu quero nesse momento dizer que até março, sempre que eu puder usar da tribuna, eu lembrarei. 6 anos é muito, 6 anos é demais. E é um abuso contra a democracia que eu sei no fundo do coração, todos os juízes, inclusive os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, creio eu, gostariam de preservar. Mas estão golpeando a democracia e criando um péssimo exemplo ao prosperar no inquérito 4781. Nisso aí eu incluo todos os absurdos que estão acontecendo e que, não raro, ferem a própria autonomia e o dever do Senado e do Congresso. Finalmente, presidente, eu vou apresentar aqui uma síntese de uma fala, de um diálogo com o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, um diálogo entre o senador Espiridião Amin e o senador Rodrigo Pacheco, porque isso é uma dívida da mesa. Nos dias 17 e 18 de dezembro, eu vou entregar aqui as notas taquigráficas, eu pedi ao senador Rodrigo Pacheco que ele colocasse para votar o projeto de decreto legislativo número 717, que eu apresentei, e que susta 2 decretos do presidente Lula que ele assinou no dia 4 de dezembro. Um breve histórico. Em agosto, o ministro Gilmar Mendes, corretamente, a meu ver, instituiu um grupo de trabalho para discutir a questão da demarcação de terras indígenas.
senador Jacques Wagner, senadora Tereza Cristina, a chefe da advocacia do Senado, representante, enfim, uma comissão presidida por um ministro do Supremo, o decano. Pela notícia que eu tenho, foi prorrogada para fevereiro, não foi bem sucedida, mas eu acho que foi uma boa iniciativa. E o senador Davi Alcolumbre, em função do respeito que nós temos por essa iniciativa do ministro Gilmar Mendes, sustou a tramitação da PEC do marco temporal, que é importante. Vossa Excelência sabe como muito poucos aqui. Então, nós paramos com as nossas atividades legislativas a respeito do assunto. Mas o Executivo não parou. E editou 2 decretos, além de outros, que hoje pela manhã, até o senador Omar Aziz falou de um do Amazonas, mas no meu estado foram baixados 2 decretos executivos baseados num normativo de 96 que decaiu. A lei de 1996 estabelece as regras para a demarcação de terra indígena. Ela foi revogada pela lei do marco temporal. E numa diferença que é absolutamente constitucional. Não vale demarcar a área de terra, como não vale para a área de marinha, sem que o ente federado, Estado e município, e as comunidades alcançadas façam parte da pesquisa e da consulta. Isso é absolutamente constitucional. Então, os 2 decretos executivos estão prejudicados porque eles decorrem de um normativo e o normativo pode ser alvo de decreto legislativo. E é isso que diz a Constituição. Se o decreto normativo não vale, os executivos que dele decorrem decaem. Então, está aqui o que foi combinado, ou debatido pelo menos com o senador Rodrigo Pacheco, e pelo que eu sei, o PDL 717 ainda está aqui na mesa. Queria que o senhor consultasse a secretaria. Ele sequer foi despachado, ou para a Comissão de Constituição e Justiça ou para o plenário. Porque neste ínterim, eu repito, o Executivo baixou 2 decretos em pleno período de armistício, que nós respeitamos, e o Executivo não respeitou. Então isso é uma afronta à nossa competência para deliberar e para negociar também, se for o caso, numa iniciativa do Supremo. Uma iniciativa correta, eu repito. Então, veja bem, não tem cabimento é dormir na gaveta. Se não for despachado para a comissão, eu peço que seja despachado para o plenário. PDL 717, de minha autoria, com apoio de outros 8 senadores. Então, eu clamo aqui, em nome da justiça e em nome dos interesses também dos indígenas. O pior de tudo é nós vivermos sem regra, sem eira nem beira, como se dizia arquitetonicamente, e sem um norte para as nossas ações. Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado pela tolerância no breve prolongamento que fiz. Nobre senador Expedito Helmin, Vossa Excelência sempre enriquece o plenário com as suas manifestações sábias. O senhor fala, inclusive, estava atento